Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, estamos iniciando mais um podcast Unindo Propósitos. E aqui, cada episódio é muito especial e cada vez nós trazemos uma convidada ou um convidado que com certeza vai impactar com a sua história e a sua trajetória. Eu sou a Simone Martini e ao meu lado aqui está a Miriam Santos. Olá, Miriam. Oi, Simone. Oi, pessoal que tá em casa. Muito legal estar aqui com vocês. E, gente, a gente tava comentando agora há pouco, né, que a gente tá saindo na rua e as pessoas estão falando, gostei mais desse episódio, vocês fizeram aquela pergunta, quero fulano de novo. E a gente tá muito feliz com isso. Então, vocês que estão pela televisão e às vezes está longe, quer se comunicar com a gente, entra no nosso canal no YouTube. TV Unindo Propósitos Podcast. Lá você começa a fazer perguntas, você pode mandar comentários, né? E aí a gente vai também saber aí o que vocês estão gostando, o que vocês querem ver mais. E o episódio de hoje tá muito legal, principalmente, gente, para as mulheres. Hoje eu falo que é um episódio especial para as mulheres. Os homens podem assistir? Pode assistir, deve, para conhecer sobre a mulher que tem em casa, né, Simone? É isso mesmo. Mas nós vamos falar sobre a mulher super maravilha, né? A Mulher Maravilha, a mulher salvadora da pátria, para a gente poder entender qual é a dor que ela carrega para ela ter se tornado isso. E para a gente entrar nesse tema, eu trouxe uma mulher aqui muito especial. Apresentei ela hoje aqui para Simone, porque ela é minha mentora, né? Eu estou fazendo uma mentoria com ela de inteligência emocional, já tive outros mentores, mas nesse momento eu senti essa necessidade. Então aqui com a gente está a pastora, a coach, né? E uma mulher muito inteligente e estudiosa, né? Há mais de 20 anos aí, né? Cuidando de pessoas, né? E ajudando pessoas tanto no crescimento emocional como também como pastora. Então seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, pastora, né? E mentora Tatiane Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada, Miriam. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Obrigada aí pelos elogios, né? A cada lugar que eu vou, as pessoas começam a falar. Falei, nossa, eu sou tudo isso aí mesmo? Que com bacana! certeza. Né? Aí eu sempre tenho aquelas amigas, né? De validação. Você é isso, você merece. Tem amigas assim, hein? Tem amigas assim. Então, quero agradecer por estar aqui, pela oportunidade. E, como sempre, vocês têm feito aí um grande trabalho, unindo os propósitos, e eu estou aqui para unir mais um propósito com vocês. Verdade. Nesse dia. Obrigada. É sempre gostoso a gente trazer pessoas que vão trazer conhecimento para o nosso dia a dia. Importante, né? É verdade. Mas antes da gente entrar nesse assunto, pastora, a gente queria conhecer um pouco mais da mentora, da mulher Tatiane, né? Então, conta um pouquinho da sua história, por que você decidiu ir para esse caminho, quais eram as suas dores? Isso. E é muito interessante essa pergunta, porque assim, eu vim de uma crença religiosa muito forte, né? Eu sou já cristã desde a minha adolescência, e desde a minha adolescência eu estive refugiada, eu digo que refugiada na crença religiosa. Então a crença religiosa me impediu de acessar muitas coisas, porque eu pensava, né, a crença religiosa, com todo respeito, eu tô falando de mim, eu pensava que aquilo que eu carregava dentro da religião era totalmente suficiente e esqueci das outras áreas da vida, né? O ser humano, ele tem 11 áreas, né? E essas 11 áreas, elas precisam estar de forma sistêmica, equilibrada, para que o ser humano se sinta realizado. Não estou falando nem sobre dinheiro, estou falando sobre realização pessoal. E nessa busca, né, dessa suficiência, eu ignorei e negligenciei muitas áreas da minha vida. Uma delas foi emocional, a física, negligenciei o que eu comia, né? Negligenciei exercícios físicos, negligenciei emoções equilibradas, uma vida de qualitativa mesmo, de desfrute, né? De viajar, de descansar.
né? Cheguei a um momento que eu não descansava, né? E aí, quando nós não descansamos, o nosso cérebro ele fica no modo automático viciado na adrenalina. Então, eu ficava a noite sem dormir. E estava bem, mas não estava bem, né? Você nasceu num lar cristão e essas Não. crenças veio disso ou você acabou se inserindo depois? Não, a minha história começou pelo abandono. Eu era criança, né, fui abandonada pela mãe, né? A minha mãe me teve, o pai não assumiu e ela foi para casa da avó. Minha avó morreu e dos 2 aos 4 anos eu ficava de casa em casa para adoção. Então eu vim do abandono e da rejeição, né? Até que achasse uma família que me adotasse, eu ficava com a mochilinha nas costas, né? Eu lembro disso, eu lembro de cenas. Eu com a mochilinha nas costas de casa em casa. E aqui a família me recebia, me dava aquela atenção e depois tchau. Nossa, Então tristeza. eu aprendi a conectar e desconectar muito rápido. Conectar e desconectar muito rápido. Quando essa família me resgatou, eles não eram cristãos, mas eles se tornaram cristãos depois. Então eu vim para uma família do candomblé, né? E depois do candomblé eles foram para o cristianismo. E aí eu vivi essa transição. E aí, como não tratou as dores, eles fizeram o que puderam. Porque eu vim com 4 anos, pesava 11 quilos, e eu não falava direito. E eu não sabia o que era comida. Eles me ensinaram a comer, se vestir. Eu não sabia. Deus, que história. Eu só dormia, né? Porque o grau de desnutrição era tão grande, era a violência que eu sofri, emocional, física, era tão grande que eu só dormia. E aí eles, né, fizeram o que puderam. Foram pro psicólogo, teve toda uma questão aí para me tratar. Só que ainda ficou lá dentro, né? Que tem coisas que só se trata mesmo na fase adulta. E eu descobri uma coisa. Você vê que eu busco tanto, né? Eu descobri mês passado, acho que faz uns 8 meses, que emocionalmente eu ainda era aquela menininha com a mochilinha nas costas. Meu Deus, tem muito isso, né? Tem muito isso. Da pessoa se ver no passado. Ela não sabe, é inconsciente. E eu comecei a observar, porque o que é o bom, né, do coach, que eu amo muito, é trazer a autoconsciência, aquilo que está inconsciente, e aí você se reposicionar. E aí eu tive num desses treinamentos, acompanhamentos, eu me vi com a menininha com a mochilinha. E eu comecei a ver como eu tratava meus relacionamentos. E eu tratava meus relacionamentos não com profundidade. Por quê? Porque dentro de mim eu pensava, em algum momento aquela pessoa vai me abandonar. É o medo do abandono, porque você sofreu isso na infância, né? E essa sua transformação de hoje ser mentora, hoje realmente buscar a identidade dessas pessoas, você acredita que veio disso, né? Veio do que você passou na sua infância e te fez acordar para algo que você pensou, meu Deus, eu preciso realmente trazer a identidade às pessoas, fazer com que elas se encontrem, né? Isso. Por quê? Por que eu sofri a transição? Apesar da religião ela me ajudar muito, no modo sistêmico, as outras áreas estavam em falha. E o que aconteceu? Burnout, ansiedade crônica, né? Fui parar como muitas mulheres param aonde? No psiquiatra, nem é mais um psicólogo. É no psiquiatra, qual o remédio? Daí já precisa do remédio para Com internamento, né? E eu gostei muito que um psiquiatra olhou para mim, foi o dia decisivo. Ele falou assim, você faz o quê? Eu falei assim, na época eu era vendedora e era pastora. Aí ele falou assim, você pastoreia? Você trabalha onde? Você pastoreia, tá? Aí ele falou assim, filha, você vai ter que escolher. Porque você quer viver até quando? Meu Deus. Porque do jeito que você está aí, você não vai viver muito. Aí ele pegou os laudos diagnósticos e falou assim, você vai ter que fazer uma escolha. A sua vida... ou você vai interromper ela e ajudar muito pouco. Porque aí ele entendeu que eu ajudava muitas pessoas e não me ajudava. Aí eu falei, sabe? Aí ele entendeu que te motivava, que você queria ajudar mais pessoas. Isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, do jeito que você tá aí, você gosta de ajudar as pessoas, né? Você não vai durar muito para ajudar as pessoas. E foi nesse momento que você percebeu que tinha que viver a transformação pessoal. Para depois conseguir também passar. E aí foi onde eu busquei ajuda. Ninguém consegue sozinho. Eu acho muito importante isso que a pastora está falando e está trazendo aqui no programa. A gente está sempre trazendo assuntos bem polêmicos e importantes, né? Porque ela já era uma pastora, né? Sim. Estava doente. Surgiu alguém que falou sobre o psiquiatra. E você foi para este caminho. Porque hoje em dia ainda, pastora...
Tem pessoas que recebem diagnóstico, pastores, e recusam o tratamento. Por causa da síndrome do herói e da heroína. Por quê? Como hoje eu atendo líderes de igreja, eu atendo líderes na fase de suicídio. Meu Deus. Então, o meu trabalho hoje já tirou líderes de suicídio. Quando eu acabo a sessão, pastores muito bem conceituados com as suas igrejas, chorando, diz assim, hoje eu estava calculando como é que eu ia me matar. Meu Deus, pra você ver o quanto estão sofrendo, né? Isso. E aí, o que eu faço nesse caso, né? Eu tento tirar o pastor desse personagem. Porque daí a igreja, não falo a igreja de Cristo, mas a religião faz deles um personagem, da Mulher Maravilha e do homem. Que tem que ser perfeito. Do homem, super-homem. E aí eles não podem ter fraquezas. E quando eles não podem ter fraquezas, a pergunta deles, como é que eu vou comunicar isso para minha igreja? Aí eu falo, senão eu vou perder o cargo, senão eu vou ser colocado de banco. Vou perder minha reputação. Perder minha reputação, ninguém vai acreditar mais em mim. Aí eu sempre faço perguntas, eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Você vai ter que escolher entre viver mais e construir um legado, ou viver muito, abraçado à sua reputação e construir um império. Quem constrói império vai morrer com o império. Isso tem muito a ver com orgulho, tá? Nossa, com nível verdade. de orgulho. Se a pessoa tiver um nível de orgulho muito elevado, ela vai se agarrar nessas ilusões, tá? E vai perder. Eu atendo pastores que já perderam casamento, já perderam credibilidade com os filhos. É muito forte isso. E você tá? acaba destruindo a sua própria vida por causa do orgulho, porque você não aceita uma ajuda, porque você não aceita ouvir outras pessoas para tentar realmente ter essa transformação que você precisa, né? E isso acaba muitas vezes até com a própria igreja, né? Sim, a igreja sente. Sente porque eu mesmo. falo assim, você pode ir com esse teatro até um ponto, mas a igreja entende que ela tem alguma coisa errada. Então é melhor você chegar para o seu corpo de líderes, né? Falar o seu diagnóstico, ir preparando eles, ver alguém que pode te ajudar ou te assumir e tirar um tempo sabático. Mas existe esse Sem medo, né? Aí o orgulho não deixa você entregar sair do controle, do comando, né? Mas não é também por causa, assim, do dogma religioso? Pelo medo de você falar que precisa de ajuda? E a religiosidade está em tudo, não tá, pastor? Isso, a crença religiosa, ela acaba consumindo o propósito. Então é isso que nós precisamos entender. Nós vivemos por um propósito e nós não vivemos por questões somente daquilo que eu acredito. Porque tem muitas coisas que são miragem. O cérebro humano, ele não sabe discernir o que é real do que é imaginativo. E muitas vezes nós imaginamos coisas que não são verdades. E como é que nós quebramos essa imaginação? Na comunicação. Então, um bom líder, ele tem uma comunicação eficaz. Então, ele tem que sentar e descortinar isso. Ouvir e ser ouvido. Então, quando eu pego esses pastores e sento com a equipe de líderes deles, eles se surpreendem. Porque em vez de encontrar acusação, eles encontram acolhimento. Uau, que legal. Em vez deles encontrarem o superficial, eles encontram a amorosidade. E eles são muito bem entendidos pela igreja. Né? Tanto é que os pastores que eu atendo, quando eles passam por esse processo, a igreja sofre uma restauração emocional e espiritual. Até o nível de reconhecimento muda. Eles presenteiam mais os pastores, eles reconhecem mais, eles são mais intencionais na comunicação, na palavra, no envolvimento, eles são mais responsáveis, eles acabam sendo mais ativos no ministério para guardar mais os seus pastores. Então há uma cooperatividade, existe uma cooperatividade, muito menos do que a acusação. Só que na imaginação, misturada com orgulho, faz com que eles prendem-se nesse personagem, né? Da Mulher Maravilha e do Super-Homem. Só que qual o herói que você conhece que é feliz? Nossa, verdade. O Batman vive numa caverna, no escuro, dividindo a caverna dele com um amigo. Só sai de vez em quando para salvar alguém. Quando ele arruma uma namorada, ela tá sempre em risco. O Homem-Aranha tenta construir uma família,
Mas sempre tá salvando a avó e o mundo. Então você vai ver um drama, a Mulher Maravilha, ela sempre usa a mesma roupa, né? Precisava de uma consultora de imagem ali. Sempre usa a mesma roupa, né? Tá sempre mostrando uma força que não existe, que é a força da sobrevivência, não é a força do propósito, e tá sempre infeliz. Ela se apaixona e não pode continuar. Então, qual que é o herói que você conhece que é feliz? Nenhum deles. Né? A gente tem que realmente desconstruir esse personagem, né? Que é criado. E você acha que a igreja hoje, né, tão pronta para acolher esses pastores? Se tiver uma comunicação eficaz e tiver uma sinceridade do pastor no âmbito humildade, eles estão. Uau. Desde que haja uma intervenção. Muitas vezes, quando chega, por exemplo, já chegou o diagnóstico de burnout, já chegou o diagnóstico muitos graves. Eu intervenho, eu vou até a igreja e eu faço esse link, tá? Eu faço essa primeira conexão, trazendo para a igreja uma realidade que eles estão negando, mesmo que eles estejam se sentindo e falando, tem alguma coisa errada assim e tal, mas vamos levar? Vamos celebrar, né? Vamos continuar a banda e vamos ignorar isso aí. E aí eu sou amada e odiada e tá tudo bem pra mim. Que aí eu chego e falo assim, vamos parar com a banda, para o teatro, tem uma vida aqui precisando que tá de salvação. Antes de subir no altar, tava pensando como é que ia tirar a vida. E Tatiana, é muito importante isso que você tá falando, porque é muito necessário ter essas pessoas que fazem essa conexão, que estão lá para falar, que estão lá justamente para mostrar a necessidade de ter humildade, de você pedir ajuda. Porque, às vezes, realmente a pessoa tá lá sofrendo em silêncio e não vê essa abertura para conseguir falar com seus superiores. Então, ter essa conexão, fico feliz de saber que tem pessoas como você fazendo esse trabalho. E é tão maravilhoso, porque no final, né, todo mundo compartilha suas dores e até as suas imaginações. No evento que a gente faz, né, você carrega uma mensagem, a gente faz todo mundo ir lá na frente e falar. E isso é muito bíblico. Porque Jesus, antes de viver o seu propósito final ali, né, que foi a cruz, ele revelou a sua humanidade, né? Então ele vai caminhando, né, e sendo chicoteado, sendo batido, aí falam pra ele, destrói, né, tipo, se salva ali. Mas naquele momento ele vai até a cruz e cumpre o teu propósito naquele momento. Então, assim, ele revela a humanidade dele, ele era Deus. Mas ele, naquele momento, ele revela. Então, a gente tem que entender que existe uma humanidade dentro de nós. Então, quando a gente fala, né? Eu tô com síndrome do pânico, tive burnout, tive depressão, acho que eu tenho uma raiz de rejeição que precisa ser tratada, que é o que a gente vai entrar agora nesse assunto muito forte. Você tá revelando a sua humanidade e nessa revelação, aí entra a cura, o tratamento? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Quando você admite. Eu vim, né, de um nível de religiosidade que você falar que você tava, porque eu tive burnout há 25 anos atrás. E eu nem sabia o que existia. Não falava-se sobre isso. Hoje não, é mais comum, né? Mas não existia. Então, qual que era o meu medo de chegar para a liderança e falar? Você tá endemoniada. Então, o que eu fiz na época, né? Eu busquei ajuda, negociei com a empresa que eu estava, peguei esse recurso, negociei com a empresa que eu estava, peguei esse recurso da empresa e eu tirei um tempo de descanso e fui para o tratamento. Só que eu não podia revelar para a igreja. Foi a minha maior dor de saber que a igreja não, na época de 25 anos atrás, ela não me aceitaria como um ser humano que trabalhou demais por eles. Porque eu não tinha horário para comer, eu não tinha horário para dormir, eu vivia atendendo ou na loja ou atendendo na igreja. E eu tive que buscar o tratamento em segredo. E aí é difícil. Para eles não se decepcionarem com a liderança. Porque eles tinham, no conceito deles, aquela liderança que tinha resposta para tudo. A heroína, né? A heroína. E infelizmente, na época, o meu pastor também não ia saber lidar com isso. Chegar e falar, preciso desse remédio aqui. Ele com certeza fala, tá endemoniado. Só que isso tá se repetindo no tempo de hoje, né? Ainda tem. E aí eu busquei ajuda em segredo. Quando eu melhorei, aí sim eu cheguei. Aí eu cheguei e falei, pastor, é isso que eu tô sofrendo.
o nome da doença é essa. Ele chorou comigo, orou comigo, mas ele não soube lidar. E aí foi quando eu falei assim, olha, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu vivo para ajudar as pessoas no futuro, ou eu continuo assim e eu não vou conseguir. Eu vou morrer. Porque o meu diagnóstico do coração era muito, eu estava num caso em risco mesmo. E aí ele chorou, compreendeu, meio incompreendido. Não, você fica... E aí eu já tinha equipe trabalhando por mim. Eu já tinha uma equipe ali que eu tinha Ministério de Louvor, tudo. O meu ministério andava sozinho. Mas não era isso. Eu falava, pastor, já anda sozinho. Qualquer pessoa que o senhor levantar, continua. Eu deixei um legado. Eu preciso ficar sem fazer nada. É o meu momento agora de descanso. Foi difícil, mas graças a Deus nós vencemos. Aí eu desvinculei e fui para o tratamento, daí já não era mais silencioso, aí eu poderia falar. E aí eu fui buscar ajuda e aí fui para o tratamento profundo. Aí foi quando eu comecei meu tempo de transição, trabalhar as 11 áreas da vida. Trabalhar minha saúde, minha emoção, minhas finanças, porque dinheiro é emocional. Com isso eu fiquei endividada, fiquei extremamente endividada. E aí, eu, no contexto ali, eu me vitimizei e culpei, né, várias pessoas, culpei até a igreja, achando que a igreja não me ajudava e tudo mais, mas na verdade a culpa era minha, né? Se eu tivesse essa sabedoria que hoje eu tenho, eu tivesse esses treinamentos, se eu tivesse essa ajuda que hoje eu tenho, eu já tinha, antes de ter começado, eu já tinha ali me posicionado e não teria o resultado que eu tinha. E você fez o caminho certo, porque primeiro você se tratou, você se conheceu, você viu quais eram os seus problemas, para hoje você conseguir realmente ajudar o próximo, né? De maneira completa. Aí você fala, onde entra isso? Por causa da rejeição, nós buscamos a aprovação. Tá? E aí, nessa busca da aprovação, eu me refugiei na religiosidade. Tem gente que se refugia no trabalho, vira um workaholic, né? Trabalhando o tempo todo, abandona os filhos, abandona a casa. Não, mas eu tô trabalhando, eu que sustento essa casa, né? Quantas mulheres eu atendo assim, olha pra mim e fala assim, mas se eu parar de trabalhar, quem vai pagar as contas? Né? Eu olho assim e falo, né? Você então é um homem da casa, né? Porque vem com essa força da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é a força masculina, né? Buscando pela sobrevivência. Aí ela tá ocupando um lugar que não é dela, aí que vem as dores físicas, né? Por causa das questões emocionais e até os resultados. É fracassado em várias áreas da vida. Aí tá divorciando, tá perdendo os filhos, né? Tá perdendo até os negócios. Quantos que me ligam, vem aqui na minha empresa urgente. Aí quando eu sento e faço o diagnóstico da vida, porque tem um diagnóstico da vida que a gente faz, tá toda arrebentada, só tá empresarialmente bacana, só carcaça, o restante tá, entendeu? E eu cheguei neste lugar, então eu sei qual que é a dor, e eu posso te garantir que muitas desses resultados vêm da rejeição. Por quê? Busca pela aprovação, busca por ser aplaudida ou ser aceita por alguém. E tem outra questão também. Quando eu me negligencio e eu vou salvando outras pessoas, eu não preciso olhar para mim. Então tem essa questão de não precisar olhar para mim e resolver minhas questões. Aí vai ficando tudo debaixo, a sujeira debaixo do tapete. Isso. E tem uma consequência, né? Isso. E tudo começa, você acredita que na identidade? Tudo na identidade. Né? Você, em cima do coach, né, sistêmico, todos os treinamentos, você desenvolveu uma metodologia. Isso. Né? Conta um pouquinho sobre essa metodologia que você desenvolveu. Quando eu passei pelo processo, eu recebi cura e eu renunciei. Eu renunciei reputação, renunciei programa de TV, na época estava tudo na minha mão, estava na época também ministério, tinha muita coisa na minha mão que estava para nascer. E eu falei assim, eu não vou, porque assim, uma coisa que eu aprendi, aquilo que o propósito que Deus tem para nós, o nosso caráter tem que sustentar. E o meu caráter não estava pronto para sustentar aquilo. Né? E o caminho era retroceder mesmo. Retroceder e se olhar, mergulhar dentro de si. E aí eu renunciei. E muitas pessoas ficaram indignadas comigo, porque tipo, você vai renunciar isso que vai mudar a sua vida? Né? Para quê? Né? Na época ia mudar para pior, não para melhor, só ia me sobrecarregar. E eu renunciei todas essas coisas. Quando eu fui para a renúncia, numa madrugada, já bem, graças a Deus, já tranquila, eu tive uma motivação.
E nessa motivação veio uma voz, que eu creio que é do Espírito Santo, e ele dizia assim para mim, estuda sobre os super-heróis. E eu fui estudar sobre os super-heróis. E eu fui estudar sobre a lenda da Mulher Maravilha. E ali eu entendi que era uma projeção, né? Na verdade, a lenda da Mulher Maravilha é uma projeção de um deus grego, de uma mulher que tem força de homem, ela tem um poder de homem, mas ela é feminina. E aí tem toda uma lenda, que quem quiser pesquisar é muito interessante, né? E eu fui pesquisar, e ali eu creio que foi Deus, e ele fez uma pergunta para mim. Ele disse assim, você acredita que atrás de todo o heroísmo tem uma identidade secreta? Aí eu peguei a caneta e o papel e comecei, identidade secreta, todo herói tem algo a esconder. E aí eu fui entender que o herói, para poder salvar o mundo, ele se esconde, e a identidade dele não é revelada. Por isso, identidade, igual o Clark Kent. Isso, ele não pode revelar a sua identidade. Ninguém pode saber quem é o Homem-Aranha. Porque se ele revelar a identidade, o inimigo vem e rouba o bem mais precioso. E normalmente essa identidade secreta é muito frágil. Isso. Né? Se a gente lembrar do Homem-Aranha, ele é franzidinho, ele é magrinho, né? E aí ele só se torna poderoso a hora que ele coloca aquela roupa especial que foi feita, né? E é mais ou menos isso. Então, por exemplo, a fragilidade é escondida atrás da pastora. Isso. Né? Atrás, ou de um rótulo. Ou do rótulo. De algo, né? Da Salvadora. Da Salvadora, a síndrome da Salvadora. E aí eu comecei ali a desenvolver, né? Tem ali, né, muitas ferramentas do coaching integral sistêmico, mas eu desenvolvi uma metodologia exclusiva para as mulheres, para resgatar a crença de identidade, quem elas são de verdade. Por quê? Porque eu atendo mulheres que sabem o que o marido gosta, sabem a cor predileta, e elas não sabem nem qual é a comida predileta delas. Mesmas, tá? Eu chego nesse isso ponto. É muito, e hoje isso acontece muito. Né? Muitas mulheres ali sem identidade nenhuma, porque estão vivendo a sombra mesmo. Isso. Eu fui, esses dias... Elas vivem a vida do marido, do filho, da família, da empresa, e eu faço perguntas simples. O que você gosta de fazer? Elas ficam assim, como assim? Já pergunta ali, ó. Né? Pra elas O responder. que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Qual que é a tua cor predileta? Né? Vamos lá, põe no papel. Ela sabe de tudo, isso. menos dela. Estamos resgatando essa identidade escondida e por trás de tantas emoções. Esses dias eu fui num lançamento de roupa, né? Sim. Feminina. E aí eu tava no provador, olhando roupa pra mim e tudo mais. E aí tinha uma mulher que tava tirando foto e mandando pra filha que tava em casa. Ela não conseguia ver roupa pra ela. Ela só mandava roupa pra filha e queria comprar roupa pra filha. Aí eu falei assim, mas isso ficou tão lindo em você, por que você não pega pra você? Pois é, você viu, eu só penso na filha. E aí a outra pessoa chegou e falou assim, é porque ela tem um coração maravilhoso. Ou seja, chega alguém e ainda valida aquela entrega de... Dependência emocional. Dependência emocional. Eu falei, aí, aplaudida na dependência emocional dela, eu tô no caminho certo. é verdade. É verdade. Nossa, faz todo sentido mesmo. E tem uma coisa que quem estiver em casa nos assistindo quiser pesquisar, que é a ferramenta de Karpman. A Karpman, ele diz o seguinte, a ferramenta de Karpman é o seguinte, todo dependente emocional precisa de um salvador e também de um acusador. Então, quem é dependente emocional tem alguém que sempre salva ele, mas ele precisa de um vilão para poder estar acusando, para ele não se responsabilizar pelas suas próprias dores e não resolver as suas questões e não ter que mexer com seus problemas. E é isso importante porque a gente vai entrar numa série, né? Eu tava falando pra Simone. A pastora, a mentora aqui, Tatiane, gente, ela vai vir numa série, então vocês não podem perder. Uma vez por mês vai ter um episódio com ela aqui. Pra gente, né? Pra gente, olha que presentaço pra vocês, gente. Porque pra comprar uma mentoria existe um valor. E aqui é praticamente aqui, né? A gente tá aprendendo um monte. E aprende muito mesmo. Realmente. Isso, e ela vai vir numa série. Então, hoje nós estamos falando de identidade e rejeição. E a próxima, inclusive, vai ser nesse gancho que você puxou aí, né? Poder da autorresponsabilidade, né? Porque eu vou até, né? Alguns vão ficar escandalizados aqui comigo, mas tudo bem, me perdoe por isso. Tem gente que chega pra mim e fala, ora por isso, pastor. Eu falo, não vou orar.
Eita. Pastor, o importante é você realmente estar mostrando, tá clareando ali a visão daquela pessoa. Aí eu olho para a pessoa e falo, agora eu não vou ser pastora, agora eu vou acionar, tá? A minha uma habilidade como mentora. O que você precisa aqui não é uma oração. Você precisa aqui é de um posicionamento, uma responsabilidade sobre isso e uma nova decisão para ter novos resultados. Porque o que acontece? Os religiosos querem atribuir para Deus uma responsabilidade que não é dele. Então, diga assim, eles chegam para mim, ora por isso, aí eu falo assim, Jesus já morreu na cruz, Deus já fez a parte dele. Essa parte aqui, o que você pode fazer? Por quê? Porque ele quer isentar Deus do que ele tem que fazer. Eu vou ler pra você. E aí eles se chocam comigo. Por Ela quê? bate com o martelinho de ouro. Tem uma pessoa que me ligou e eu falei assim, eu achei que eu ia encontrar a Tati pastora, eu encontrei a Tati coach, falei, encontrou a Tati coach, você precisa mudar de vida, minha filha. Você quer que eu ore por isso? Então, o teu marido tá te batendo e você quer que eu ore para ele parar de te bater? Você vai sair daí agora, você vai dar queixa dele e você vai ir para um lugar seguro. Agora você quer que eu ore por você para que venha um anjo aí, segure a mão desse violento, mau, abusador e você fique ainda se vitimizando para você chegar lá e falar, Deus fez uma obra linda, ele batia em mim, ele me humilhava, ele me deixava no meio do caminho, andando sozinha, sem nada. Meu Deus. Por mais mulheres como você. E Deus transformou a vida dele. Eu falei, não, minha filha, sai daí agora. Sai daí agora. E é por isso, e isso é muito importante, esse tema que você está trazendo, porque o orar é importante, o ter esse apoio é importante, só que as coisas não caem do céu. Gente, você precisa agir. E muitas mulheres, infelizmente, estão morrendo porque estão esperando esse milagre. E não é assim que funciona, né? Eu entendo que tem um medo. Sim. Eu falei pra ela, eu entendo que tem um medo. Vamos fazer o seguinte, ele não sabe onde eu moro. Vem pra cá. Qual que é a tua conta? Eu vou te mandar dinheiro você vai comprar passagem agora e você vai vir aqui ficar um tempo comigo. Eu faço. Mas a prisão emocional é tão grande, o que ela nem desvalor da crença dela sobre ela é tão grande que ela acha assim, é isso que eu mereço. E é esse o grande problema. É por isso que elas precisam urgentemente encontrar a identidade. Então você que está nos assistindo, acompanhe esses episódios. Tente encontrar a sua identidade. Porque muitas até conseguem sair, só que voltam. E, gente, é um ciclo que elas não conseguem quebrar. Isso é muito triste, porque depois acaba sendo uma tragédia muito maior. Você tá contando isso de vem, eu te dou, vem até minha casa. Esses tempos atrás, a gente ajudou uma mulher, a gente conseguiu fazer uma vaquinha. Tudo escondido, porque o marido era muito agressivo mesmo. Fizemos uma vaquinha, compramos a passagem para ela para outro estado. Deu um mês, ela voltou. Porque E ela voltou e tava numa situação perigosíssima, de costela quebrada e coisas piores. E eu vou trazer para você o porquê que elas são condicionadas. Eu conheço essa menina desde a época que eu batizei ela, tá? Batizei ela 20 anos atrás. O pai era violento e batia na mãe. Vinha da família. Ela estava acostumada em ver o pai bêbado, violento. Então, na parte neurológica, o cérebro se acostuma com aquilo e aquilo é natural. Então, quando a criança, o adolescente, o jovem sai de casa, ele fala assim, eu nunca mais vou viver isso, eu vou buscar. Mas se ele não tiver uma ajuda, o inconsciente dele vai buscar aquilo que ele já está acostumado. É verdade. E, gente, é um ciclo que a pessoa não consegue interromper. Padrão comportamental familiar. Eu sou a prova viva e real de que é possível quebrar esse ciclo. É verdade, você viveu isso. Eu vivi isso, eu fiquei 9 anos nesse ciclo. Vai e volta, quebrava o nariz e ainda voltava com o cara. É terrível. E realmente você acostuma com a violência. Parecia... Você nem vê que aquilo tudo era violência. É um vício emocional. Isso, e aí era violência em tudo. Era com o cachorro, era com os filhos. Parecia que era normal. Eu consegui romper isso quando um médico olhou pra mim primeiro e falou, você tá com depressão, né? E aí foi a primeira vez que eu tive um diagnóstico.
Porque eu não pensava em tirar a minha vida, eu não tive esse negócio. Mas o cara falava pra mim, por que você não tira a sua vida? Meu Deus do céu. Porque já, né, só dá tudo errado pra você, tira. Ele falava pra mim. Ele te incentivava. Ele falava pra mim. Isso é o que acontece em muitas famílias. E aí isso, e depois o segundo passo foi, eu falo que sim, que o remédio fez com que eu me levantasse e conseguisse ir pra igreja. Porque antes eu nem ir pra igreja eu conseguia. E aí lá na igreja, todo o amor de Deus, todo o cuidado pastoral, e tudo mais, me fez entender que existia... Aí eu fui encontrando a minha identidade, porque a nossa identidade está em Cristo ali também. Isso, a nossa identidade espiritual está em Cristo, mas nós não podemos anular a nossa identidade emocional e a nossa identidade física. Nós temos que entender para que nós possamos ser prósperos e realizados, nós temos que cuidar do nosso QI, que é a questão do conhecimento, cuidar do nosso físico, que é aquilo que nos impulsiona a viver todos os dias, é o corpo que mantém, né? É a nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa alma. A nossa alma está nas emoções. E cuidar do nosso espírito. Tem uma passagem bíblica que eu amo, que ele diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vamos entender que o nosso espírito está pronto. Isso. É verdade. Né? Então, eu estou jejuando, eu estou orando. Legal. É isso mesmo, a parte espiritual é jejuar, orar e se alimentar da palavra. Mas aí eu não posso negligenciar a minha alma, o meu conhecimento e o meu físico. Porque é o meu físico, a minha alma e o meu conhecimento que vai fazer o dinheiro para pagar as contas. Perfeito, é um conjunto. Que vai ter um bom casamento, que vai educar bem os filhos. Então não adianta você só cuidar de uma esfera, você tem que cuidar de todas. Entendeu? E aí, quando as pessoas vêm pra mim agora, elas se chocam. Por quê? Porque elas estavam acostumadas numa outra versão. E a outra versão olhava e falava assim, não, Jesus vai resolver isso. Eu creio que Jesus resolve o sobrenatural. Né? Nós estamos lá com um caso na nossa igreja, né? Então, tipo assim, nós temos um membro de 24 dias, né? Com bronquiolite. E os medicinas estão fazendo tudo que pode. Ele está entubado até. Aí o poder da oração, ele entra firme. Ele entra para fazer o sobrenatural. Sim, verdade. O milagre. O que o natural já não pode fazer. O ordinário já não pode fazer. Mas, gente... Agora é só deixar ele lá sem o atendimento médico. Né? Então tem que unir todas as coisas. Perfeito. Agora, eu quero emagrecer e não quero mudar minha alimentação. Eu quero ter uma boa saúde e não quero fazer exercício físico. Tem que pagar as contas e eu fico só orando pelas contas pra você pagar e não trabalha, não que é uma intervenção divina pra pagar a conta de água de luz. Eu não oro mais. E eu vou falar pra você. Você que tá aí, não ora também. Fala pra essa pessoa se posicionar. Eu não oro mais. Tem gente que chega pra mim e fala, será que é um encosto, uma inveja? Gente... Pelo amor de Deus. Meu Deus. Sobre Jacó não vale encantamento. Para de atribuir a inveja, ao encosto, a responsabilidade que é sua. Quem vai trabalhar é você. Quem vai se buscar um médico é você. Né? Quem vai buscar um bom casamento é você. Você que tem que tratar bem o seu marido. Aí chega pra mim, meu casamento tá. Eu já sento e falo, vamos lá, como é que você trata o marido? Como é que é o seu relacionamento com o marido? Não, eu só quero oração para Deus intervir. Então, minha filha, você veio buscar a pessoa errada. Tá? Então, eu vou orar por você. A partir do momento que você tiver a consciência da tua responsabilidade sobre isso. Eu não oro mais. Meu Deus. Eu não oro mais. E a pessoa também tem que orar por ela, né? Também tem essa petição de oração. Ô, pastora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Você vai responder depois que a gente fazer a nossa propaganda aqui, tá? Tranquilo. Ó, você acredita que muitas mulheres confundem força com sobrevivência emocional? Então nós vamos falar sobre isso, tá? Mas agora eu quero passar um recado muito importante para vocês, né? Hoje nós estamos aqui com a Ina Chips aqui no nosso estúdio, que depois a pastora vai levar embora para casa, tá? Ina Chips aí. E a Ina Chips, gente, é uma empresa maravilhosa que vem lá de Inajá e tem muitos petiscos para você levar para sua casa, usar nas suas confraternizações, né? Disponibilizar para seus filhos levar para a escola. A minha filha ama levar Ina Chips para a escola. Coloca dentro da bolsa, é prático, é rápido, né? E aí você vai degustar, comer, saborear. E é uma entrada perfeita para quando você vai receber os amigos também. Eu sempre recebo pessoal lá em casa, né? Agora lá em casa só ir na Chips.
Gente, essa aí na Chips tá me salvando, é uma maravilha. Tem sempre lá um petisco pra receber o pessoal ama. Gente, é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, experimentem, vocês vão amar, eu tenho certeza, é muito gostoso. Isso mesmo. E você que quer adquirir, seja onde você quiser do Brasil, você pode entrar aí nesse QR Code agora, diretamente no site, já faz a sua encomenda. Inclusive, fiquei sabendo que tem novidade que a gente não tem aqui ainda, mas vai chegar, que é um mix de castanhas. Eu lembro também que eles comentaram sobre a pipoca, eu tô ansiosa. Ah, eu amo pipoca doce também. Mas por enquanto aí tem várias coisas disponíveis pra vocês, né? Então a gente super recomenda, tá? E pastora, não vai embora sem levar, porque da última vez a gente esqueceu de entregar pro convidado, mas eu fui lá atrás dele e entreguei pra ele. É isso mesmo. Não se esqueça que é uma delícia. E também a gente quer falar pra vocês da Biomagistral, né, Simone? É verdade, a Biomagistral, que é a farmácia de manipulação, ela fica em Maringá, na Avenida Nóbrega 294. Então, se você tem interesse em conhecê-la pessoalmente, o pessoal lá vai te receber com todo amor e carinho. São produtos de excelentíssima qualidade, todos laudados. Então, se você está procurando o seu remédio de manipulação, seja uma vitamina, seja um produto para você passar no seu rosto, para você cuidar da sua beleza, cuidar do rejuvenescimento. Tem mulheres aí nos assistindo que estão passando pela menopausa. Existem produtos maravilhosos ali na Biomagistral que vai cuidar da sua saúde. Então entrem em contato. Aqui também embaixo está o QR Code lá da Biomagistral para você entrar em contato com a equipe. E o telefone lá é o 99983-4800. 4499983-4800. Vocês vão falar diretamente com a equipe da Biomagistral. Eu tenho certeza que eles vão te atender com todo carinho e amor. E a entrega é super rápida. Então, vale a pena conferir os produtos da Biomagistral. E a gente não pode deixar de falar do McDonald's, porque todas as vezes que você assiste aqui o nosso programa, você entra nesse QR Code, você preenche esse formulário rapidinho, você tá concorrendo a um lanche completo do McDonald's com batata e tudo. Esses dias eu tava pensando, acho que eu vou trazer um pra gente comer durante o... Que delícia! Durante o podcast, né? Ô Miriam, deixa eu te contar, eu tava conversando esses dias atrás com uma mulher que ela faz um projeto social e ela me contou que sempre o McDonald's disponibiliza para eles, pelo projeto social que eles fazem também, o combo para dar para criançada. Então, assim, eles são maravilhosos. Eles sempre ajudam quem precisa, eles sempre disponibilizam combo para pessoas que fazem projetos sociais. Então, eles são muito maravilhosos, estão aqui com a gente também no eu entrei em contato esses tempos atrás, falei, olha, me arruma alguns vouchers para levar uma viúva com 3 crianças, e aí eles sempre disponibilizam pra gente. Então, gente, olha, o pessoal aqui de Maringá, pelo menos, eu não sei o resto, mas aqui Maringá, região Londrina, né, são excelentes. Então, entra aqui e você também vai estar concorrendo aí ao lanche, né? Então, vamos voltar para essa conversa que, nossa, muito importante, né, pastora? Então, o que você acha que elas confundem a força com a sobrevivência emocional? Deixa eu só pegar o gancho lá, né? Senão acabar minha reputação do pastoreio, né? Eu oro sim. Fica tranquila. Depois que eu trago a autoconsciência. Muitas pessoas, elas confundem a força da sobrevivência com a força, né, da salvadora dessa questão. Por quê? Porque nós temos 3 tipos de crença, a de identidade, a de capacidade e merecimento. Quando a minha crença de identidade, ou seja, eu não sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, então eu não sei o que eu sou capaz. Eu não sei aonde eu posso chegar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E se eu não sei o que eu posso fazer, eu não posso fazer, onde eu posso chegar, eu não acho que eu mereço, tá? Algo que realmente ele é preparado para mim, que é o melhor. Tá? E às vezes a pessoa até já entrou numa restauração da sua crença de identidade e até já entrou numa restauração da sua crença de capacidade, mas ela não está ainda com a sua crença de merecimento estabilizada. Então ela acha que ela não merece coisa boa. Então ela merece ficar com um tipo de pessoas assim. Ela merece a vida que ela tem. Entende? E realmente é uma questão que ela está merecendo aquilo pelo resultado das suas escolhas. E esse é um dos motivos de não conseguir sair do ciclo, por exemplo. Isso, é um vício emocional, entende? E por que essa força ela confunde? Porque tá dando certo, mas está dando certo para motivação errada. Tem 2 coisas que eu quero deixar aqui. Existe a motivação e o motivador. Tem pessoas que trabalham pelo motivador. Ela tem uma motivação pela dor.
Eu trabalhei mais de 20 anos pela dor. Eu carregava uma dor e aquela dor me motivava. E o que acontece? Acontece que o que você faz pela dor, ela em algum momento, ela não vai ser permanente. Em algum momento você vai perder aquilo. Vai sair do teu controle. Que no seu caso foi ter sofrido quando criança o abandono. Isso. Até chegar um momento que você precisou ir no psiquiatra. Eu não tratei a rejeição. Aí eu trabalhava pelo motivador da rejeição. Eu preciso ser aceita, preciso ser amada. Porque você tinha sido rejeitada. Aí ajuda todo mundo, faz coisas além do que você... Eu era fazedora. Fazendo para um, fazendo para o outro. Então eu socorria pessoas 3, 4 horas da madrugada se matando, saía de lá e já ia pro hospital atender outra pessoa. Meu Deus. E era muito esqueceu de você. Era muito solicitada, eu ia, né? Mas aí eu não dormia, eu não comia, né? Eu não cuidava de mim. E aí eu chegava toda bagaçada lá, fazia uma oração automática e já ia para tentar resolver outro problema. Então havia um motivador que me impulsionava. E muitos empresários, eles trabalham com um motivador. Muitos pastores têm igrejas pelo motivador. Ah, me rejeitaram lá, agora eu vou mostrar que eu sou um pastor ungido do Senhor, sou uma pastora ungida, e quem me viu na prova não me achou, entendeu? Agora vai se arrepender. Motivador. Eu tenho um motivador aqui, entendeu? E tá aqui meu motivador. E tá dando certo, não vai dar errado. Vai dar certo. Por quê? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Você não me quis, agora tá me engolindo. Então, assim... Como pastora. Você não me engoliu, né? Como pessoa, tá me engolindo agora, né? Ainda veio aqui pedir oração aí. Então, assim, por quê? Porque tem um motivador. Vai chegar um ponto que vai estourar. Não vai aguentar. É o personagem, entendeu? Há uma fraqueza lá que ninguém tocou. É na mão. Há feridas dentro da capa que ninguém tocou. E essas feridas precisam ser tocadas. E aí que chega o ponto dessa pessoa pensar em suicídio? Nossa, pensa em suicídio, pensa em matar. Porque ela, tipo, se ela vê assim, eu não posso revelar a minha fraqueza, ninguém pode saber que eu tô com depressão, ninguém pode saber que eu tô destruído financeiramente, então eu vou tirar minha vida. Miriam, pensa pra em não matar. lidar com isso. Eu já atendi pastoras que falam assim, me atende, porque senão eu vou matar meu marido. Mas não Quer matar na também? brincadeira. Ah, tá. Matar mesmo, ele já tinha até arquitetado como matar. Meu Deus. Aí você olha assim e fala assim, nossa, mas se eles estão ruins, imagina nós, né? Eu quero te dizer uma coisa, todo ser humano precisa de ajuda, independente do cargo que ele tem, independente do encargo que ele tem. E então nós precisamos buscar essa sistêmica de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, para nós sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida, em qualquer cargo, seja empresarial, seja familiar, seja espiritual, porque o ser humano merece sim ter equilíbrio na vida. E prosperidade é shalom, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Há uma ordem ali. Então isso não é sobre dinheiro, é sobre a ordem que se tem em casa, é sobre a paz que carrega, a paz que excede todo entendimento. E então eu fazia tudo isso, mas havia uma guerra interior. Quando que eu fui curada? Quando eu entendi Jeremias 29. Quando ele fala, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra. A Bíblia fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. A neurociência fala que aquilo que você pensa, comunica, sente, dá sentido, acontece. Então, um testifica o outro. Então, quando eu parei de guerrear comigo e entreguei as minhas fraquezas para aquele que podia fazer, junto com uma assessoria psicológica, uma assessoria médica, e me organizando na vida, a minha vida mudou. E a paz que excede todo entendimento veio no meu coração. E hoje eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu sei que espiritualmente eu sou filha. Eu sei que emocionalmente eu sou uma mulher. Uma mulher com crenças, que precisa sempre estar se reposicionando com essas crenças, até que se chega a um lugar de equilíbrio. Eu sei que eu tenho a parte física, o QI. Tudo isso é um conjunto de quem eu sou. E aí eu comecei a parar de trabalhar ou fazer pelo motivador e comecei a fazer pela motivação. E a motivação é um propósito. Eu tenho um propósito na vida hoje. Então tudo aquilo que se encaminha no propósito, eu somo. Aquilo que não caminha pelos propósitos, eu falo não. Porque tem gente que não sabe falar não.
Vai abraçando. Verdade, vai abraçando tudo. E não é. Aí você se sobrecarrega, faz um monte de coisa e não chega em lugar nenhum. Quer fazer várias coisas pra provar algo pra alguém. Ou provar pra si, ou provar pro outro, né? Mas quando você se redescobre a sua identidade, quem você é mesmo, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, realmente qual o teu propósito de vida, porque todo recurso está dentro de você. Efésios 4 fala sobre isso. Tudo está dentro de você. É verdade. Então, você tem um chamado creio. escolhido, né, por Deus. Ele já está escrito. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que se aceitar. Aceitar o teu chamado. Aceitar a sua escolha. Aceitar quem você é. Porque a primeira coisa que veio de cura para mim foi me aceitar. Aceitar meu nariz. Aceitar as gordurinhas que eu carrego. Porque eu não me aceitava. Verdade. E quando eu me aceitei e aprendi a me amar, eu comecei a fazer as pazes comigo. Fiz as pazes comigo e depois fiz as pazes com Deus. E aceitar a fase que a gente tá também, né? Que a gente muda bastante. Muda bastante. Sempre existe uma melhor versão. Essa é a melhor versão de hoje, mas eu tô sendo, né? Eu tô progredindo para uma versão melhor amanhã. Vocês também terão uma melhor versão amanhã. Nós estamos trabalhando para isso. Né? Ô, pastora, a gente falou bastante sobre os pastores, né, descortinarem isso, né, as mulheres principalmente. Dá um recado, fala um pouquinho pro pessoal aí, sobre se você tá numa igreja, você é membro, e aí você tá tendo que lidar com essa situação, seu pastor chega, né, e comunica, eu tô com depressão. O que você fala, o que você orienta, como para essa igreja? Quando a minha mãe teve câncer, não tinha remédio que pudesse controlar a dor dela. Ela chegou no estágio de câncer nos ossos. E o médico falou que o câncer nos ossos era como se uma pessoa estivesse num tonel de soda cáustica. Meu Deus. Meu Deus. Então não havia remédio. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, fica aqui do meu lado e segura na minha mão. E nós entendemos que naquele estado, né, nós só podíamos ter a presença. Então nós ficávamos do lado dela em silêncio, porque ela estava muito desorientada, segurava na mão dela. Aí ela segurava, sentia a gente, aí depois ela falava, canta pra mim. Aí a gente cantava. Aí silenciava de novo. Eu descobri que a presença, mesmo em silêncio, ela é uma maior expressão de amor que tem. Meu Deus. Tanto é que a Bíblia, o que a Bíblia fala muito? A Bíblia não fala só dos milagres. Na verdade, a Bíblia fala da busca pela presença de Deus. Porque a presença de Deus está, né, quando Deus está, Ele derrama um amor. Porque só a presença dEle traz um amor. O verdadeiro amor é a presença. Nós temos que parar com esse negócio de, se precisar de alguma coisa, manda aqui. Aí vai lá e manda um recado e fala, já fez tudo que podia. Não, você não fez tudo que podia. Você se isentou. Você só se desculpou. Porque quem faz tudo que pode, tá lá junto. Então não precisa fazer nada. Pega na mão do teu pastor, olha assim e fala, tô junto com você, o que você precisa? Então eu dou banho, né? Dou banho nas minhas ovelhinhas. Eu vou lá, entende? Eu levo uma sopinha, entende? Pergunto se tem um remédio, passo na farmácia. Pego. Então eu sou pastora moda antiga. Tá? Sou pastora moda antiga. É que eu falo que eu sou muito prudente e uma amiga minha falou, essa ética pastoral sua, né? Eu não fico roubando ninguém de nada, né? Então as pessoas me ligam, independente da igreja, mas já tem um vínculo comigo, eu já batizei lá atrás, já discipulei, ou já fiz até a mentoria, ou me socorre, meu pastor não vai entender isso, mas eu sei que você vai entender. Não que o pastor não é amoroso ou não faz, mas no turbilhão de coisas que ele tem também, ele não entende essa parte emocional. Sim. E eu vou tranquilamente. Amém. Pastora, nós estamos chegando no final, mas como a gente falou, né, vai ter uma série, né, imperdível, né, Simone? E já te falo que eu amei essa mulher aí. Eu imaginei que você ia amar. Você sabe o meu perfil. Eu imaginei que você ia amar, né? E tô fazendo a mentoria, recomendo super pra vocês. Então, pastora, deixa o seu contato aí e convida o pessoal. Como que faz? Quem tá precisando de ajuda, de socorro nessa área, resgatar a identidade, né? É um pastor, é uma mulher, é uma pastora. Coloca aí e fala pra gente como é que a gente faz pra te achar. Bora lá, então. Eu sou contratada até pra quem não consegue casar, tá? Então, você bateu o carro, não consegue dirigir? Me chama. Lembrei de uma amiga. Não consegue casar? Me chama. Quer comprar uma casa, não consegue juntar dinheiro pra comprar? Me chama. Eu sou aqui, eu contribuo para a pessoa realizar propósito, né? Você vai me achar ali na oficial Tatiana Rodrigues,
pelo Instagram, né? 44 984 32 76 19, tá? Facebook também, Tatiana Rodrigues, pode me chamar lá, eu sou super atenciosa, vou estar falando com você, né? E nós temos o endereço também, na Rua João Perim, 589, Parque Tarumão, pode bater lá que eu vou estar, tá? E como eu posso te ajudar? Só as mulheres? Não, é muito legal que as mulheres sofrem essa transformação, e coloca os maridos daí. Verdade. Eu atendo homens também, tá? Só líderes de igreja? Não, empresas também, tá? Eu falo dos líderes porque os líderes são os que mais de alguma forma se camuflam, né? Líderes de igreja. Porque o empresarial, ele já sabe investir nisso, ele sabe o que ele precisa. Então, ele já está no meio de cursos, treinamentos, ele já contrata um gestor para isso, para aquilo. Então, é mais fácil para reconhecer as suas limitações. Mas eu entendi que esse público da liderança eclesiástica, ele tem muito, precisa de mais, mas ainda tem resistência. Então, eu dou palestras de inteligência emocional, faço mentorias, tá, com os pastores e liderança cristã, e pode ficar tranquilo, tá? Você vem atendido ou de forma online ou de presencial, e nós vamos trabalhando com você para que você se organize melhor na sua empresa, tenha uma qualidade de vida melhor na tua igreja e possa aí cumprir teu propósito com mais leveza, com mais alegria, né? Com mais clareza também. Uau, que legal. E assim, Tatiana, vai ser um prazer ter você aqui em outros Obrigada. episódios. Infelizmente, eu não vou acompanhar todos porque eu vou me licenciar, porque eu sou pré-candidata a deputada estadual, então a gente precisa tirar essa licença de apresentação da TV, né, que a lei exige, mas te garanto que a Miriam vai estar aqui fazendo essa apresentação muito bem. E eu vou acompanhar, porque eu já amei esse primeiro episódio dessa série que vai ter aí. Pode ter certeza que eu vou estar acompanhando também o restante dos episódios. E muito obrigada por hoje. E a gente se vê em breve. Eu que agradeço pela coragem, né? Porque depois que eu resgatei a minha identidade, eu sei que esse é o meu perfil. Um perfil mais agressivo, mais decisivo. Mas muitas pessoas precisam desse perfil para poderem se reposicionarem na vida, né? E quem me tratou teve perfis assim, porque eu era um tipo de perfil que precisava de pessoas mais firmes. Se fosse uma pessoa, faz assim, eu ia dar um nó neles, né? E foi alguém assim. E Deus tem colocado pessoas valentes, corajosas para me ajudar, né? E eu sou uma pessoa valente e corajosa para ajudar outras pessoas também. E eu fico muito feliz, né, de vocês terem essa coragem, né? A gente aborda cada tema aqui. Assim, e a gente poder ter essa leveza e essa liberdade, né? E então, me senti muito bem, muito obrigado. Bom. Que Deus abençoe grandemente vocês. E eu quero, sim, poder contribuir com a liderança cristã, que precisa muito de ajuda nesse momento. Não é só de orações. É isso mesmo. Obrigada, gente, pela audiência de vocês, né? A gente encerra esse programa, mas não se esqueça, sábado que vem tem episódio novo de novo, né, Simone? Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Podcast Unindo Propósito.